Saúde agora, é preocupante o aumento do número de casos de síndromes respiratórias em crianças. E não é somente aqui na Paraíba, não, mas em todo o país. Para se ter uma ideia, de março até a primeira semana de maio, as unidades de porta aberta aqui do estado receberam, em média, 48.500 casos de crianças com sintomas respiratórios. Assunto para o quadro Só Saúde. Só Saúde, oferecimento. Laboratório Análises, agora também na Rui Carneiro. E aqui no estúdio, na Casa do Mulher Demais, nesse comecinho de semana, eu recebo a doutora Gerlânia Simplício, que é pneumologista. Bom dia, doutora, seja bem-vinda. Bom dia, Bruna, bom dia a todos. Você que está em casa, a gente que agradece a sua participação aqui mais uma vez, viu? E você que está em casa, tem dúvidas sobre esse assunto? Criança aí na sua casa, criança por perto, algum desses pequeninos aí com esses sintomas, né? De gripe, de resfriado, aquele cansaço excessivo, aproveita, vai enviando aí sua pergunta, sua mensagem, compartilha a sua experiência com a gente. O WhatsApp do Mulher Demais já está aqui comigo, tá? É o 991050400. Mas, doutora, assim, a gente se preocupa bastante, a gente tem visto, inclusive aqui na nossa programação da TV Correio, a questão dos leitos, a questão da vacinação. Enfim, qual é a explicação para esse aumento, assim, tão expressivo desses casos? Então, esses números de casos de viroses, que alguns chamam, ou síndrome respiratória viral, a gente tem observado principalmente depois da pandemia. Se vocês observarem nesses últimos 2 anos, a gente praticamente só falou em Covid. Então, as famílias, as crianças, os adultos, eles ficavam mais em casa. Sim. Então, eles se preservavam mais. Depois que a pandemia passou, então as crianças, os adultos passaram a sair mais. E a gente tem o que chamamos de sazonalidade. Período chuvoso aqui na Paraíba, março, abril, maio, a gente sabe que o clima muda. Então, outros vírus também passam a circularem. Covid circula, mas bem menos. Mas a gente vai ter o adenovírus, o rinovírus, o influenza, o sincicial, que é o mais de todos que a gente tem visto com gravidade na apresentação clínica em algumas crianças. Existe alguma faixa etária entre essas crianças, já que o foco hoje aqui no quadro Só Saúde é realmente a questão das crianças, né, desse público? Qual é a faixa etária mais atingida, doutora? Então, geralmente, o que a gente vê é que as infecções virais, de uma forma geral, nas crianças e as infecções respiratórias, ela acomete mais as crianças pequenas, 2, 3 anos de vida, crianças prematuras, como também a gente tem que levar em consideração os idosos, né? A gente fala em crianças, mas também fala nessas infecções respiratórias em idosos e em pessoas com imunossupressão, que a gente chama de imunossuprimidos, doenças pulmonares crônicas, doenças cardíacas crônicas, né? A gente chama doenças congênitas também cardíacas, podem ter essa predisposição de infecções virais respiratórias. Entendi. Várias perguntas já estão chegando aqui no WhatsApp do Mulher Demais, 991050400. A nossa telespectadora Aline diz que o filho dela está com febre de 39,6. Ela dá a medicação, passa. Depois que passa o efeito, né, volta de novo. Ele começou com uma tosse seca, de repente, a febre. Ela quer saber se já é o momento de levá-lo aí para o hospital, doutora. Então, Aline, as crianças nesse período de infecção viral, eles têm febre geralmente de 3 a 4 horas, 3 de 3 horas e 4 em 4 horas. Então, é preciso medicar, sim, para essa febre. Se não tiver alergia à dipirona, ou paracetamol, se for alérgico à dipirona. Observar essa criança quando não estiver com febre, certo? Porque quando a criança está febril, ela fica mais cansadinha, a barriguinha sobe mais, fica com o coração mais disparado, fica enjoado, sem querer se alimentar. Então, medica para a febre e observa nesse período que não está com febre, como é que esses sintomas vão estar, né? Outra situação é que crianças, 2, 3 dias de sintomas respiratórios, tem que observar as extremidades também. As mãozinhas, os dedinhos, a boquinha, ver se o nariz não está batendo, que a gente chama batimento de asas de nariz, mas isso são para os casos mais graves, que realmente necessita ir para uma urgência. Quando é só febre, tosse seca, eu acredito que nos primeiros 2, 3 dias, medica para a febre e observa esses sinais de alarme, que é justamente de cansaço,
falta de ar, desconforto, a criança fica com a boquinha aberta, o nariz batendo, os dedinhos podem ficar roxos. Então, esses são sinais de alarme que precisa ir urgente para uma emergência, para uma UPA, o mais próximo de casa. Entendi. Esses são, então, os sintomas mais frequentes, doutora? Começa com essa tossezinha seca, como a nossa telespectadora relatou aqui. Quais são esses inícios, né? Como é que funciona esse início dos sintomas? Então, geralmente, os sintomas de respiratórios agudos que a gente tem observado com esses vírus é coriza, o nariz fica gotejando, né, com coriza, os olhos podem ficar lacrimejando também com conjuntivite, tosse seca e a febre realmente é um sintoma predominante nessas infecções respiratórias virais. Certinho. Nosso telespectador José Alves disse que tem 3 filhos com asma, doutora. Requer um cuidado especial quando o assunto aí é síndrome respiratória aguda grave? Sim, as crianças com asma, elas já têm tosse, né? Elas podem ter cansaço. Então, caso apresente febre, aumento da tosse e observe desconforto respiratório, principalmente quando não estiver com febre, porque, como eu falei, a febre precisa ser medicada para a gente observar como essa criança se comporta sem a febre. Certo? Então, as crianças com doenças pulmonares, asma, alergia, realmente a gente requer mais cuidado. Certinho. Mais uma dúvida aqui da nossa telespectadora. Deixa eu ver como é que é o nome dela. Não tem o nome aqui, mas agradeço a sua participação. Ela disse que tem uma bebê com 8 meses de vida. Desde ontem está com uma febre que vai e volta, narizinho escorrendo, não está comendo nada. 8 meses é muito novinha, né, doutora? É muito novinha. Então, essas infecções virais realmente pegam as criancinhas mais novas, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, novamente, medica para febre, fica lavando as narinas com soro fisiológico, observa como essa criança, por ter 8 meses, ela se comporta quando não estiver com febre, observa a barriguinha, observa a boca, o nariz, as extremidades também é importante. Caso a mãe perceba que, mesmo medicando para a febre cessou, parou a febre, a criança está cansando, realmente é um sinal de procurar um serviço para ser examinado por um especialista, por um médico clínico, principalmente pelo pediatra, né, que realmente reconhece mais esses sinais de gravidade. Mas os sinais que nós temos que falar de alerta para as mães é justamente as extremidades ficarem arroxicadas, que a gente chama de cianose, os lábios podem ficar roxos, o nariz ficar como se fosse batendo essas que a gente chama das asas do nariz, mas isso não são todas as crianças. Sim. Claro que a gente tem que observar. E esses sintomas geralmente só aparecem a partir do 3º dia do sintoma da síndrome gripal. Normalmente, a gente pede para medicar principalmente, eu bato aqui na tecla da febre, que a gente começa a observar como a criança realmente fica sem febre, se ela fica molinha, se ela fica cansada, mesmo a febre indo embora, fica sem comer. Então, algo estranho está acontecendo, porque criança é diferente de adulto. Os sintomas das crianças, como também dos idosos, né? Eu estou falando crianças, mas os idosos também, os sintomas são diferentes dos adultos. Certinho. Mais uma dúvida agora da Line. Ela disse que ama aqui o programa. Obrigada, viu, pela sua participação. Ela disse que já vacinou. Ela tocou em um ponto muito importante, a questão da vacinação. Ela vacinou as 3 filhas dela contra a Covid. Aí quer saber com quanto tempo vou dar a vacina da gripe. Tá tudo em dia, só quero saber esse intervalo aí. Precisa, doutora, de um intervalo de uma dose para outra? Oi, Aline, que pergunta interessante que todas as mães precisam saber. Geralmente, o intervalo de uma vacina para outra, a gente pede assim de 15 dias, mas por conta desse período sazonal de síndromes gripais, né, vários vírus circulando, eu acredito que a maioria das unidades estão fazendo até juntas, gripe, né, a influenza e Covid. E é muito importante, Aline, você seguir esse calendário vacinal das suas crianças. E aí vem a pergunta que muitas mães podem até perguntar: meu filho vacinou contra a influenza, vacinou contra a Covid, mas ele está resfriado, ele está com síndrome gripal. Outros vírus podem estar circulando, mas os vírus mais tementes que nós temos, claro que continua sendo a Covid-19 e o influenza e o sincicial respiratório. Entendi. A questão da vacinação, ela protege essas crianças da forma grave da doença? É assim que funciona, doutora? Não quer dizer que a criança vai ficar isenta, né? Ela pode sim ter alguma síndrome gripal, enfim, mas de uma forma mais leve. É assim que funciona? Então, a vacina,
oferecida, né, é contra a influenza, certo? Que é um dos vírus temíveis por infecções mais severas, tanto em crianças como idosos e imunocomprometidos. Como também contra a Covid-19. Nesse período, a gente sabe que teve outras variantes e essa vacina agora tem um bracinho, né, da variante que protege contra as formas graves. Os demais vírus, por exemplo, o sincicial respiratório, não tem vacina para ele ainda. Mas, pelo menos, a gente sabe que a criança vai estar protegida contra as formas graves dos vírus mais tementes. Sim. Que é a influenza e o coronavírus, né? Que nós chamamos a doença de Covid-19. Muito bem, a gente vai continuar falando sobre esse assunto, a gente vai tocar o Mulher Demais aqui, mas daqui a pouquinho eu volto a conversar com a doutora Gerlânia sobre esse assunto aqui no Mulher Demais, então não perde tempo, participa, tá? Através do nosso WhatsApp, o 991050400, ou se você for, para você for mais fácil, né, participar pelo Instagram, o @CorreioTV. Eu volto já já, viu, doutora? Até daqui a pouquinho. E olha, vamos mudar de assunto